pessoal, a gente está iniciando aqui mais um episódio do Beancast delas e hoje a gente tem uma parceira especial, que é a Janaína. A Janaína, ela é nossa gestora administrativa aqui e vamos falar hoje sobre a famosa saúde mental, né, Jana? Isso aí. Oi, gente. Obrigada pelo convite. E aí, pra gente já dar início aos trabalhos, a gente chamou aqui uma pessoa super especial e experiente, que é a Lívia Pontes. Ela atua na psicologia clínica há mais de 20 anos, confere. Isso. E aí, a ideia é que a gente trabalhe aqui e traga uma reflexão. Vai ser quase com uma terapia o episódio hoje. Podcast terapia. Podcast terapia. E aí, assim, uma das perguntas que eu já quero iniciar, e que eu acho que é uma coisa que a gente tentou trazer muito nesse episódio, é falar um pouco, desmistificar um pouco dessa coisa da saúde mental para a mulher, né? Lembrando que todo o podcast, ele é feito especialmente no mês das mulheres. Então, a gente vai focar um pouquinho nisso no episódio de hoje, né? E aí, assim, a gente estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho sobre como as mulheres normalmente são diagnosticadas com mais problemas de saúde mental. E aí, às vezes, se tem essa impressão de que é porque as mulheres se cuidam mais, que elas vão mais ao médico, que elas tendem a ter diagnósticos um pouco mais rápido por irem procurar ajuda, né? Mas a gente viu que também não é só isso, né? Existem outras vertentes mesmo, outras pontuações, outras questões sociais que fazem com que isso aconteça, né? Me fala um pouquinho, Lívia, assim, como é que você enxerga isso? Tudo bem, Kali? Tudo bem, Janaína? É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema, que é um tema muito, muito caro para mim, é um tema muito valioso, né? Não sei se vai ser uma terapia, mas eu acho que vai ser esclarecedor, eu acho que pode ser muito útil, né? De fato, na minha experiência, a busca pelo cuidado com a saúde mental vem muito a partir das mulheres. Inclusive, quando os homens procuram, muitas vezes tem uma mulher por trás sugerindo, indicando, né? Mas a gente sabe pelas pesquisas que realmente o adoecimento feminino, né? E eu não sei se a gente pode só falar do adoecimento em si, né? Assim, quando chega no nível de doença, mas o sofrimento feminino, porque tem esse nível anterior, né? Às vezes não chega no adoecimento, mas tem um sofrimento, tem um mal-estar, né? Ele responde também às expectativas sociais, culturais, que todas nós estamos inseridas há séculos, nossas mães, nossas avós, né? De que a mulher, ela tem que dar conta da casa, ela tem que dar conta dos filhos, ela tem que dar conta da profissão, né? Além de tudo, ela precisa ser uma mediadora, uma cuidadora, ela tem que ser amorosa, né? Ela precisa ser aquela que vai cuidar dos pais quando estão mais velhos, dos vizinhos que precisam. Então, a mulher é essa doadora, né? Sempre do cuidado, né? Sempre aquela que está ali disponível, né? Como se houvesse uma disponibilidade, assim, quase na nossa genética, que não faz o menor sentido, né? Então, uma mulher que muitas vezes nessa doação não está tendo tempo ou tendo a oportunidade de olhar para si, de cuidar de si, né? E uma doação muito carregada de culpa, porque para além disso tem a questão de ser uma boa mãe, porque não é só ser mãe, né? Tem que ser uma boa mãe, que é um conceito extremamente subjetivo, né? O que é ser uma boa mãe, né? Tem que ser bonita, tem que ser bem cuidada, né? Tem que ser uma boa esposa, né? E ainda assim, para se confirmar no mercado de trabalho, precisa ser uma profissional daquelas, né? Não pode ser mais ou menos, porque ainda existe uma insegurança nesse lugar do feminino em algumas áreas, principalmente, eu acho que não em todas, né? De que a mulher ela precisa ainda confirmar a competência dela. Então, ela precisa ser boa, né? Boa não, ela precisa ser ótima. E como a gente não consegue ser ótima em tudo, porque é humanamente impossível, aí vem a culpa, vem a vergonha, né? Vem todos esses outros sentimentos. Então, isso vira uma bola de neve, é um ciclo. Né? Exaustão, né? E aí exaustão. Isso mesmo, Janaína, uma exaustão que às vezes nós mulheres também não identificamos essa exaustão. Você vai fazendo, né? Vou dar conta aqui, vou dar conta ali, vou não sei aonde. Aí, quando você vai ver, você já tá super esgotada. E aí, você não sabe onde foi que você perdeu no meio do caminho, né? E aí,
expressões como a mulher guerreira, a mulher forte. Odeio essa expressão. Não faz o menor Não quero ser sentido, guerreira. né? Não quero ir pra guerra. Me tirem dessa guerra que eu não quis entrar, né? Não estou a fim de guerrear, né? Tem um pouco disso mesmo. E aí essas expressões, elas reforçam esse estereótipo, né? De que a gente dá conta, a gente precisa dar conta. E olha só, eu tenho 46 anos, né? Já vivi muito. E há pouco tempo foi que eu me dei conta que eu também reforço isso através de uma fala que eu estava falando para minha filha. Graças a Deus eu consegui corrigir, estou fazendo a tempo. Eu falando para ela que eu tomo muito pouco remédio para cólica. Eu sinto muita cólica até hoje, né? Muita dor mesmo. E eu tomo muito pouco remédio porque eu tolero a dor. Não, já me acostumei com essa dor. Eu suporto essa dor. Gente, eu não suporto. Eu fico com muita dor. Mas essa fala, que aí eu não me lembro de onde veio, mas com certeza ela responde a essa expectativa da mulher forte, da mulher guerreira, né? Ela está aí. Ela pode ter sido criada, inclusive, por mim, mas responde a um contexto muito maior e muito anterior a mim. Né? Muito anterior, né? E eu pensei, cara, por que é mesmo que eu tenho que aguentar essa dor? Por que eu não posso tomar um remédio, buscar outras formas? Por que eu tenho que passar por essa dor como se eu tolerasse ela quando eu não tolero? Então, a exaustão é a mesma coisa, Jana, né? Que você falou. A gente vai se acostumando com a exaustão e se não houver um adoecimento grave, se não houver... aquele cenário de exaustão passa a ser a nossa referência de vida. E aí a gente se culpa. A gente muitas vezes se culpa por descansar, por tirar um tempo para si, porque a gente tem que dar conta de todas as jornadas duplas, triplas, enfim. Né? Quando então a mulher tá... se culpa até se ela vai descansar. Sim, vai tirar um tempinho para si, né? Exatamente. E no descanso, não sei se vocês passam por isso. Você deita na cama, senta naquela poltrona, deita numa rede, e aí começa a vir o que é que eu deveria estar fazendo. Nossa, demais! Inclusive, eu faço yoga, né? E quando eu tô meditando, eu paro, sai. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que ligar, eu tenho que comprar, eu tenho que isso. Aí eu fico voltando o pensamento, né? Não, pelo amor de Deus, eu tô tirando a agendinha de compromissos, né? Porque a gente não consegue. Toda hora a mente tá ali, turbilhão de afazeres, né? Que a gente tem que dar conta. Porque se não der conta... não tem ninguém para repor, né? Não tem ninguém para repor. Não tem ninguém lá para ser essa pessoa do cuidado, né? E essa exaustão mental, assim, ela é mais cansativa do que a exaustão física, sem dúvida, né? Sim. Com certeza. Ela é invisível, né? Ninguém percebe, ninguém sabe. Esse cansaço de fazer a lista, identificar o que está faltando em casa, perceber que algo está perto de acabar, né? Perceber as necessidades do filho, do marido, da mãe, né? Como eu disse, do irmão, daqueles que você cuida, é uma exaustão que ela passa totalmente despercebido. E a gente também acaba se acostumando com ela, como eu disse. Nosso referencial, a nossa percepção, ela fica prejudicada porque muda o nosso referencial de vida. Parece que aquilo ali é o normal. Sim, né? E não é, né? E não é o normal, né? E aí essa questão que você falou, né, Janaína, de deitar, né? De não poder deitar... É como se, e você falou da culpa, é como se eu estivesse sempre em dívida, né? De fato, eu vou estar sempre em dívida, é muita coisa. Como a gente não vai dar conta, se a gente for seguir essa ideia, né? Eu sempre vou estar em dívida. Então, vamos ficar em dívida em paz, para a gente não dar conta mesmo. Eu acho que é muito o trabalho de você, assim, poxa, é humano, a gente já identificou, ok, que é humanamente impossível a gente dar conta de tudo. Vamos chamar a galera que precisa gerenciar a casa, vamos chamar a galera que precisa gerenciar o cuidado do outro, vamos chamar quem precisa, enfim, né, dar conta ali do financeiro da casa, porque também tem muita mulher hoje, e acho que, se eu não me engano, eu posso estar, assim, né, mas existem uma parcela grande até de casas que hoje são totalmente gerenciadas, inclusive financeiramente. Isso. Então, tipo assim, imagina você dar conta de todas essas vertentes da vida que não são poucas, e não ter ninguém para ser essa rede de apoio, né? Eu acho que casa fala muito sobre isso, assim, a atuação hoje da mulher nessas diversas vertentes, né? Isso. Kali, você falou de um ponto que eu acho que a gente precisa dizer aqui, né? A gente precisa contextualizar. A gente está falando a partir de uma perspectiva de mulheres de classe média, né? Que nós somos,
né, que nós temos um bom emprego, né, nós estamos inseridas nesse mercado, mas existe uma outra parcela de mulheres que elas não têm, descansar para elas, né, assim, não trabalhar para elas, não viver produzindo, pode ser algo muito, muito prejudicial para ela e para a família, porque tem a ver com levar um alimento para o filho, né? Então, a gente também está falando aqui de um lugar de privilégio, né? Acho que é muito importante a gente entender isso, né? A grande maioria das mulheres aqui no Brasil, elas não podem viver isso que a gente está falando, né? A gente está entendendo, né, que tem um outro problema e que talvez aqui na nossa conversa a gente não consiga entender, não é nem entender, a gente não consiga resolver, acessar esse problema. A gente vai estar falando de um outro lugar, né? Porque são mulheres que elas precisam trabalhar, né, o tempo todo, elas precisam produzir o tempo todo por uma questão de sobrevivência. É uma outra, né, é uma outra situação que também tem a ver com questões sociais, econômicas, enfim. Total. Não tem como desvencilhar uma coisa da outra. Né? Total. E é muito engraçado, assim, porque além disso, né, fazer todo esse equilíbrio de trabalho, de casa, de cuidado, entra aí uma questão muito cara, eu acredito, que a gente pode trabalhar muito, que eu acho que é pertinente, sobre a maternidade, né? Sobre essa questão de o cuidado do... Quando a gente fala maternidade, assim, é bem mais amplo, você imagina muito mais coisas, muito mais demanda, muito mais, como você falou, né, culpa também, muito mais... Tem um peso, se carrega um peso muito mais que a paternidade, por exemplo. Que quando você fala de paternidade, acho que você remete mais para... você está ali no cuidado, você está lá na diversão, você vai estar lá naquele espaço mais da criação de uma criança, né? E aí, assim, queria saber até um pouquinho da experiência de vocês. Vocês duas são mães, né? Sim. Conta um pouquinho, Jana, como é que é? Olha, isso é bem mais potencializado, de fato, né? Eu acho assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque desde que você está gestando, né, na gestação, a via de parto que você vai escolher, porque se você escolher uma via normal, se você escolher a cesárea, enfim, se você vai amamentar, se não vai. Você está sempre errada, né? Sempre errada. Se você decide, volta a trabalhar, você abandona a criança, não está participando. Se você fica em casa, você não está se abandonando profissionalmente, né, falando. Então, assim, isso é bem mais... A exaustão é bem maior. Então, assim, muitas mães não têm rede de apoio. Então, eu tenho rede de apoio, graças a Deus, assim. E eu não consigo nem imaginar uma mulher mãe que não tem rede de apoio, porque é punk, né, Lívia? É punk. Falando, né, você falou sobre essa diferença, né, da maternidade e da paternidade. Um questionamento que eu sempre fiz é a questão do tempo de licença, né? Licença paternidade, ela é muito, muito mais curta. Claro, a mulher também está se recuperando de um parto, de uma cirurgia, enfim. Mas são essas, para a gente perceber que esses elementos que a gente está falando aqui do nosso dia a dia, eles são reforçados, ou eles são criados a partir também dessas instituições, das leis, né? De como uma sociedade funciona, né? Mas falando um pouquinho assim da minha experiência, né, que você perguntou, eu também tenho rede de apoio. A minha filha hoje já está na adolescência, né, já tem 13 anos. Mas eu ainda tenho rede de apoio, porque sempre quis ser mãe, né, sempre quis. Um desejo, assim, um sonho que eu realizei, né? Mas eu também sempre quis continuar sendo profissional. Eu sempre quis continuar saindo para tomar café com as minhas amigas. Eu sempre quis continuar saindo sozinha, né? Eu tenho uma relação muito forte com mulheres, né? Muitas amigas de grupos diferentes, né? E eu moro aqui em Fortaleza sem o meu suporte familiar mais próximo. Meus pais, meus irmãos, eles moram em outra cidade. Então, eu também precisei de uma rede de apoio para ajudar com a minha filha, né? Mas eu queria cuidar dela. Eu estive perto, estou ainda, na verdade. Mas eu também não queria deixar de fazer essas outras coisas. Deixar né? de ser mulher. E aí, como que você faz, né? Essa coisa, não cuida, mas ao mesmo tempo faz tudo que você ainda quer fazer, né? Assim. Calha, é difícil. É uma dança das cadeiras, assim. É difícil, porque cada fase da criança, do filho, ele demanda coisas diferentes nossas, né? Então, eu tenho uma pessoa em casa que me ajudou quando a Clarice era pequenininha, e ela ainda está hoje, então é uma pessoa muito querida pela minha filha, ela se ama muito, então
é alguém que eu confio verdadeiramente de deixar, e alguém que brinca com ela, algo que eu não gostava de fazer quando ela era pequena. Eu gostava de alguns jogos, mas brincar de boneca eu não gostava. Nossa, eu me identifico demais contigo. Você identifica? Muito, não gosto. Não, basta ser mãe, tem que brincar, tem que fazer um monte de coisa, não sei o quê. É tempo de qualidade. Antigamente se falava, não precisa ter muito tempo. Agora não. Tem que ter, e eu acho que tem que ter muito tempo mesmo. Para a convivência, para o vínculo acontecer, eu acho que não pode ser um pouquinho tempo, não. Mas era muito ruim para mim ter que fazer algo que eu não gostava. Assim, brincar de boneca, brincar de Barbie. Aí eu tentava, né, outros brinquedos, massinha que eu gostava, recorte, jogos, quebra-cabeça, né? Eu tentava ir para que aquele tempo também fosse bom para mim, mas é óbvio. E que precisa, né? Assim, Claro. Tem que ser um tempo de qualidade. É óbvio que algumas vezes não era bom para mim, né? Porque às vezes ela queria outra coisa. Mas é com culpa, como a Janaína disse, né? Porque eu estou em dívida com a criança, né? E às vezes a criança também nos cobra. Mãe, tu já vai trabalhar de novo? Né? Então a gente precisa o tempo todo estar observando essa culpa. Assim, tem uma pergunta que eu gosto de fazer, que é assim: a quem serve essa culpa? Ela está servindo a quem? Porque para mim ela não está servindo de nada. Ela não está me ajudando em nada. Né? Ela serve a quem? Por que eu estou alimentando essa culpa? Nossa, Lívia, agora você abriu aí. Alugou um triplex. Alugou um triplex aqui. E agora? A gente vai sair daqui e ficar pensando, Vamos né? ligar para as nossas terapeutas. Ou para os nossos terapeutas, não sei, homens e mulheres. Inclusive, terapia, normalmente, as pessoas acabam querendo muito mais uma terapeuta mulher do que homens, né? Assim, você consegue ver isso na prática? Existe alguma relação sobre isso ou não? Cara, eu não consigo te dizer sobre isso, porque o meu mundo, ele é um mundo mais feminino. Naturalmente, né? No meu curso, quando eu fiz faculdade, eu acho que tinham 3, 4 homens, 5 no máximo. É um mundo mais feminino, então eu convivo mais com psicólogas mulheres mesmo, sabe? Uhum. Mas eu conheço excelentes terapeutas homens, mas eu não convivo tanto para eu entender, assim, dessa diferença. Da diferença sabe? em si, né? Não consigo te dizer sobre isso. Entendi. Né? Mas eu sei que pessoas, às vezes, me pedem, e pedem homem. Lívia, eu queria um terapeuta para o meu pai, um terapeuta, né? E, inclusive, mulheres buscando terapeutas homens, sabe? De uma nova perspectiva, né? Eu não consigo te né? dizer, assim, quantificar isso. Não, mas eu percebo que é empírico, né? Assim, não, acho que nem existe pesquisas em relação a isso. Sim. Mas uma das coisas que vocês estavam conversando sobre, que era, voltando um pouquinho ainda para esse gancho da maternidade, se tu tem alguma experiência durante o processo, assim, né? Tu faz clínica há mais de 20 anos aí, isso. né? Então, assim, se existiu alguma questão, tu teve que trabalhar muito em mulheres nessa questão da maternidade, de justamente falar o que a gente está falando sobre aqui, né? Dessa culpa, serve para quem, né? Se existe, é uma demanda recorrente também nesses atendimentos aí de mulheres, ou que querem ser mães, que estão pensando em ser mães, ou que já têm filhos e que fica nessa coisa de sempre mediar, né? De tentar dar conta de sair com as amigas, mas dar conta de ter tempo de qualidade com o filho, assim, é uma demanda frequente, assim? Sim, muito frequente, muito comum. Mulheres jovens que não têm filhos ainda, né? Assim, quando questionam, né? Assim, como é que vão dar conta do filho, sendo que gostam de trabalhar, não só têm que trabalhar, gostam de trabalhar, gostam da vida que tem profissional, né? E às vezes não conseguem ter uma rede de apoio também. Mulheres já com filhos pequenos, com filhos mais velhos, né? Uma pessoa que eu conheço, que aí não é cliente, não é paciente, é uma pessoa próxima a mim, tem um filho que casou recente, e mesmo assim, ele casado, né, com a esposa na casa dele, ela sempre está preocupada, ela sempre está buscando saber como é que ele está. Então, ela está ali numa conexão em que ela não consegue ainda, né, cortar completamente por conta da situação específica que eles vivem, né? Então, são mulheres que ainda não tiveram filhos, são mulheres com filhos pequenos, são mulheres com filhos adultos. É uma maternidade como se houvesse uma aproximação, né, um sinônimo ali da maternidade com a presença constante, a doação constante, dar conta de tudo, nada passar despercebido. Lembrei de uma coisa agora. A moça que
né, me ajuda com a minha filha, e aí cuida da casa e tudo. Ela é muito observadora, e eu não sou uma pessoa muito observadora, né, assim, visualmente falando, né, eu não vejo detalhes, não sou muito detalhista. E aí, várias vezes, agora eu já me acostumei, mas no início que ela dizia para mim, Dona Lívia, a senhora viu que a Clarice está com um arranhão, não sei aonde, no braço, na perna. Eu não vi o arranhão da minha filha? Caramba. Como foi que eu não vi o arranhão da minha filha, né? Já me acostumei, agora eu já entendi que eu não vou ver os arranhões, tá tudo bem, né? São só arranhões, né? Tudo bem. Se fosse uma ferida aberta, eu já teria visto há muito tempo. Já estaria no médico, já estava resolvido. Mas até isso, né? Como é que eu sou mãe e eu não vi que a minha filha está arranhada, né? Então, a gente precisa desassociar mesmo a maternidade desse exagero, desse excesso, que não nos traz benefício nenhum. Por isso que eu disse, a culpa serve a quem? Porque se servisse para alguma coisa, tudo bem, né? Tem um ganho positivo ali, mas não serve, né? Tu tem, Jana, assim, a Janaína também é mãe, tu tem essa coisa do exagero também, de ficar pensando, poxa, eu devia ter olhado tal coisa da minha filha, não consegui dar conta de tal coisa. Tem um dia que eu esqueci, eu não lembro o que era que tinha que levar, eu esqueci. Ela, mamãe, eu fui a única que não levei na escola, eu fiquei, ai, meu Deus, como é que eu fui esquecer disso? Filha, me perdoa, aí aquela culpa remoendo, né? Aí eu fui desatenta, enfim. Eu acho que a culpa é algo que a gente carrega para sempre com os filhos, né? Vai ser para sempre. E engraçado que a Lívia falou de café com amiga. Quando é com a mulher, sempre se pergunta, né? Cadê a tua filha? Sim. E tu deixou tua filha com quem? Sim. Com o pai não existe essa pergunta, né? Então, o filho ficou com quem? É só com... A gente fica, já dá aquela coisinha, minha filha, né? Deixei. Aí vai viajar, fazer uma viagem sozinha, aí você fica, poderia ter trago ela, né? Olha, um brinquedinho ali, não sei o quê. A gente nunca tá... Sempre tá ali remoendo, né? Enfim. A viagem tem que durar 10 dias, porque são 3 dias sentindo falta, sofrendo, aí os outros 7, aí você curte a viagem. Porque eu não trouxe, olha, ali um monte de criança brincando, mas eu precisava daquele momento para mim, precisava descansar, enfim. Eu queria até saber de vocês, assim, tanto... Eu acho que você, enquanto psicóloga, de ter esse momento de descompressão de todas essas demandas, mas também, assim, né, como é que é feito esse momento de descompressão? Essa é a pergunta, na verdade. Tipo assim, você falou da viagem, né? Mas quais são os métodos que vocês costumam utilizar para dizer, não, tá tudo bem, assim, eu vou parar aqui um pouquinho e esse momento vai ser meu momento de descanso, sabe? Como é que vocês costumam fazer aí? Tu tem, Janaína, um momento de descanso? Tenho. Por incrível que pareça. Por que pareça, eu tenho. Assim, acho que a academia, né? Academia, yoga, né? Prática de yoga, assim, me ajuda muito a ficar no presente, tentar esquecer, apesar desses pensamentos, né? Da agenda, do check da agenda, Mas, assim, eu acho que momentos que você possa realmente se encontrar, né? Tirar para si, parar para ler um livro, sair para tomar um café sozinha ou com as amigas, ir ao cinema, né? Você precisa se encontrar. Porque tem muitas mulheres que se perdem como mulher quando são mães, né? E aí elas se perdem, às vezes, para se encontrar, é mais complicado. E é você lembrar que você, antes de ser mãe, você é mulher. Né? E você precisa se cuidar, né? Para estar bem, para cuidar da sua filha, cuidar, enfim, dos seus pais, de quem for, né? Então, eu acho que é isso. Tirar momentos mesmo para si, descansar a mente, descansar o corpo. E muitas vezes a gente precisa mesmo agendar esses momentos, né? Precisam ser momentos em que a gente já deixou reservado ali no dia, na agenda, né? Já está confirmado, né? Com as amigas. E aí as amigas estão cobrando a sua presença. Porque pode acontecer de eu me planejar, mas aí estou naquela roda viva das exigências, né? Do que eu tenho que fazer. E eu abrir mão, né? Porque eu preciso... eu comecei a arrumar a casa, eu tenho que terminar de arrumar a casa, né? A minha filha, planejei para a academia, mas ela está precisando de mim para estudar para a prova, né? São coisas no nosso dia a dia. E precisa mesmo ter um agendamento, eu acho, sabe? Assim, não sei se para todas, mas para algumas precisa reservar aquele tempo, precisa se comprometer com outras pessoas que vão estar ali esperando. E aí você... Até que isso entre na sua rotina, ou até que isso faça sentido para você, as pessoas estão ali lhe chamando. Mãe, você não disse que vinha, né? Eu tenho
hábito, Kali, de sair com as minhas amigas, né? Se eu vou no shopping, eu mando uma mensagem nos meus grupos e digo, tô indo no shopping, alguém quer tomar um café comigo? Eu vou no shopping resolver outra coisa. Pode ser que eu tome um café com alguém, né? Gosto muito de estar sozinha também, assim, já aprecio a minha companhia, mas eu amo estar com outra amiga, conversar, falar qualquer coisa, ouvir uma música, né? Saber como é que ela tá, falar como é que eu estou. Então, eu tenho uma frequência de sair com as minhas amigas, é muito, muito constante. Mas eu também, né, tenho academia, não cheguei ainda no nível da yoga, preciso muito, vou chegar. Olha, né? a Jana, ela é defensora assídua do yoga, viu? Então, acho que assim, pelo o testemunho dela, acho que todos nós deveríamos sair daqui e fazer um yoga, né? Ou se você não é da yoga, você é do boxe. E tá tudo certo, tá tudo né? certo. Temos o boxe aí para quem for do boxe, né? Eu perguntei, assim, vocês pessoalmente, mas nas tuas, assim, né, nos teus atendimentos, assim, quando a gente chega com essa demanda, quando as pessoas chegam com essa demanda de praticar o autocuidado, como é que você direciona a pessoa? Às vezes as pessoas, elas não têm a noção, tá tão naquela coisa de só produzir, só fazer, e não para pensar mesmo que é importante, como a Jana falou, né? De você precisar se cuidar um pouquinho para você cuidar do outro, né? Para você fazer o seu trabalho bem, para você cuidar do outro bem, enfim. Às vezes você chega, as pessoas têm demandas e não entendem que faz parte do autocuidado isso, né? Como é que dá para, como é que você explica? Você não pode dizer para a pessoa para um pouquinho, mas como é que você no atendimento consegue fazer, né, com que as pessoas parem um pouco e façam um pouquinho dessa análise sobre isso, né? Na verdade, o processo psicoterapêutico, ele é um processo que ele é todo costurado com a ideia de ajudar o paciente, né, a pessoa que está ali comigo, a se perceber, a perceber suas emoções, a perceber os sinais que o corpo está dando, a perceber que pensamentos estão aparecendo, como são esses pensamentos, né? Então, é um processo muito de autopercepção, de ajudar o paciente. Tem vários objetivos, mas a gente usa muito como método a autopercepção, né? E o autocuidado, da forma como eu entendo, ele não pode ser um modelo a ser replicado por todo mundo. Ele precisa responder à necessidade daquela pessoa, né? Então, eu tô indo... Hoje, a minha necessidade é descanso. Se eu for para a academia, eu não vou estar praticando autocuidado, entende? Se a minha necessidade é descanso, eu preciso descansar, né? Eu também questiono um ponto em relação ao autocuidado, porque eu vejo muito nas redes sociais, né, dicas de autocuidado, necessidade de autocuidado, e concordo, né, com isso. A gente precisa se olhar, se cuidar, se amar, né? E cuidar desse corpo também, não é só da mente, né? Cuidar desse corpo que vai estar acompanhando a gente, se Deus quiser, por muitos anos. Né? Com certeza. Mas eu gosto de dizer que também não pode ser uma exigência, não pode ser para performar no autocuidado. Meu autocuidado, eu vou ser a melhor, ou eu vou fazer perfeito. Aí sai da perspectiva do autocuidado, entra no nível da exigência, de performar, de ser o melhor, de não falhar. Né? Perde o sentido. Perde o sentido, né? Então, no meu entendimento, o autocuidado, ele precisa responder a uma necessidade daquela pessoa, né? E eu também acho que ele deve estar conectado com o que faz sentido para a pessoa, né? Então, a gente sabe que o básico, em relação ao autocuidado, assim, o básico precisa ser feito, né? O que é o básico? Dormir bem, buscar dormir bem. Se isso não está acontecendo, procurar ajuda, né? O dormir bem é o básico, precisa, né? Fazer alguma atividade física é o básico, precisa. Qual atividade física? Tem que ser a musculação? Tem que ser... sei lá, crossfit? Não, né? Tem que ser algo que tire o seu corpo de uma zona de conforto, não pode ser algo sem nenhum impacto, né? Sem nenhuma... Ele precisa se mexer com o seu corpo, mas ele precisa fazer sentido para você. Se você é uma pessoa mais do grupo, você vai fazer um esporte coletivo. Se você se sente muito bem na água, você vai fazer natação, né? Se você gosta de correr, de andar de bicicleta, se aquilo tem a ver com a sua infância, né? Com aquilo que resgata memórias afetivas bacanas, você vai fazer isso, né? Então, o básico é dormir bem, fazer atividade física, ter um nível de socialização que seja também adequado à sua personalidade. Tem pessoas que gostam de muita gente, tem pessoas que gostam de menos gente, né? Que se sentem melhor com menos gente. Sim.
e o se alimentar bem. Né? E se alimentar bem aqui eu não estou falando de que tipo de comida comer, mas ter uma alimentação que traga saúde para o seu corpo, que nutra o seu corpo, que faça bem para o seu corpo. Mas não tem problema também se for uma alimentação que alimente o seu prazer, né? Eu acho que é o equilíbrio, né? Mas esse é o básico. O restante, né? Se você gosta de cuidar da sua pele, se você gosta de ir para a praia sozinho, ir para a praia pode ser autocuidado, né? Caminhar no cocó pode ser autocuidado, né? Dormir pode ser autocuidado. Quantos de nós não estamos precisando de uma boa noite de sono sem o despertador nos acordando? Né? Então, o autocuidado ele é individual. A pessoa precisa ouvir qual é a necessidade. E ele muda a necessidade do momento. Sim. Neste momento, eu estou precisando de quê? Nesse período da minha vida, eu estou precisando de quê? Né? O que é que me faz falta? O que é que eu já tive que eu gostaria de voltar a ter? O que é que eu vejo em outra pessoa e eu admiro? Tá, eu queria fazer esse negócio aí também, queria ver. Então, precisa dessa escuta interna, né? Para eu identificar como é que eu vou ficar bem nesse autocuidado, sabe? Massa. Mas acho que é isso, né? Assim, você ir atrás do autocuidado, mas não ser aquela coisa que você vai, meu Deus do céu, preciso fazer o skincare do dia. Se não fizer, meu Deus do céu, eu não fiz o autocuidado. Vira obrigação, né? Vira obrigação e aí perde o sentido do autocuidado, né? De fazer isso. Tirar aquele momento para você se curtir, né? Se curtir, se amar, enfim, se cuidar. É verdade. E aí, assim, sempre que todo mundo que a gente está recebendo aqui, a gente já teve episódio sobre a gente já teve sobre tecnologia, a gente já teve sobre processo criativo, design gráfico, gestão de clientes, a gente teve vários, assim. E a gente sempre pede que as pessoas que vêm aqui nos visitar tragam algum tipo de dica ou de conselho, assim, prático de cada área. E aí, assim, eu queria perguntar uma coisa que eu nem sei se é politicamente correto, mas eu vou perguntar assim, quando é que a pessoa sabe que ela precisa da terapia? E principalmente mulher, justamente por tudo que a gente conversou, de ter tantas demandas e que você vai precisar dar conta de todas essas demandas, por enfim, né, como a gente comentou, que são socialmente impostas para você. Quanto que a gente sabe que, assim, olha, não dá mais, a gente precisa desse acompanhamento aqui, a gente precisa de alguém para dizer que vai dar tudo certo. Ou não, né? Ou não. Ou não. Alguém para dizer que, opa, tá tudo errado. Tá tudo errado. Kali, é uma pergunta que eu não consigo te dar uma resposta única, né? Porque a terapia, ela não necessariamente é para a pessoa que já está doente. Ela também é para a pessoa que já está doente, que um transtorno já está ali instaurado, né? E entenda, assim, é uma pessoa que esse transtorno, seja ele qual for, já afetou a sua vida de uma forma que está prejudicando profissionalmente, pessoalmente, socialmente, né? Existe um prejuízo ali grave, né? E aí ela precisa ir para a terapia, né? Mas ela também precisa de outros recursos, não só da terapia, né? Cada caso a gente vai ver. Precisa também de um acompanhamento médico-psiquiátrico, né? Precisa de outras abordagens terapêuticas que não só a psicologia, né? Mas a psicologia, ela se propõe também ser uma promotora de saúde, né? Então, buscar a terapia porque eu quero me conhecer melhor, buscar a terapia porque eu estou percebendo que tem uma repetição na minha vida em determinada área e eu não estou entendendo que repetição, o que é que ela significa. Buscar a terapia porque no meu passado aconteceram situações, né, algo que até hoje está gerando impacto, né, em mim, mesmo que seja pequenininho e que aquilo fica voltando à minha memória, aquilo, né? Buscar terapia porque eu estou num momento de crise agora, nunca tive, mas agora eu estou, né? Como a terapia, ela promove o autoconhecimento, promove a autopercepção, e a gente entende que estar bem ele é um processo muito dinâmico, né? Assim, eu não vou ficar curado, não existe essa história de cura. Para a doença, sim, né? Mas o nosso bem-estar, ele tem um processo ali depende do contexto, depende da situação, depende de muita coisa, né? Então, ele é um processo que você pode ir e voltar. Vou um tempo para terapia, acho que eu estou bem. Acho que assimilei, né? Aqui o que eu queria. Isso. Às vezes muda de terapeuta, vai para uma outra abordagem, tenta de uma outra forma. Mas eu penso assim que a sua pergunta é quem precisa mesmo de terapia. Às vezes a gente não percebe. Às vezes quem percebe é alguém que convive conosco, né? Alguém do trabalho, sabe? E aí
se alguém sinaliza, né? Já sai correndo Então, aí, já- né? Já liga. tá, né? Busque ajuda, né? E eu digo demais assim, você não tem que gostar do primeiro terapeuta que você vai. Temos inúmeros terapeutas, graças a Deus. Então você vai para um, não gostou da abordagem, não gostou do local onde ele trabalha, não se sentiu bem por algum motivo, procure outro. Não desista da terapia, não desista da psicologia, sabe? Busque outra pessoa. E porque precisa mesmo ter precisa dar certo ali, sabe? Ter uma conexão. Às vezes não dá no primeiro momento, mas acontece, né? Mas percebeu que não está acontecendo, busca outra pessoa. Mas não desista desse processo, que é um processo que pode lhe ajudar a tomar boas decisões, um processo que pode lhe ajudar a lidar com aquilo que já aconteceu, não tem mais jeito. Mas como eu estou lidando com aquilo, né? É um processo que vai lhe ajudar no seu autoconhecimento, né? Enfim. Que massa. Acho que é isso, né? Assim, eu acho que sempre tem um espacinho ali para terapia, no fim das contas, né? Assim, todo mundo deve se conhecer um pouquinho mais, ter esse acompanhamento, né? Mas aí, Kali, tem também uma questão que precisa haver uma disposição interna para a terapia, senão vira conversa, né? Senão vira bate-papo. Então, tem pessoas que estão precisando, mas algo ainda não está disponível internamente para se abrir verdadeiramente, para refletir, sabe? Então, é preciso também que eu queira, que tenha algo meu, nem que seja uma frestinha desse tamanho, uma janelinha aberta, para iniciar um processo. Entendi. Porque, na verdade, não é um processo necessariamente bom. Se ele vai mexer com dores, se ele vai fazer você se enxergar, talvez não seja agradável, né? Não vai ser legal sempre, né? Então, eu preciso estar disposto a viver essa experiência, sabe? Caramba, realmente. É cruel. Eu tenho uma pergunta que a gente tinha até separado aqui para a gente falar, porque, novamente, né, a ideia é que a gente sempre traga tanto experiências mercadológicas também das mulheres que estão passando por aqui, que de alguma forma trabalhe um pouquinho dessa ideia da mulher no mercado também. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho como que a gente consegue mediar essa saúde mental, e as mulheres, principalmente porque elas são cobradas a mais por isso, a saúde mental no corporativo mesmo, né? Porque ninguém que tá querendo saber se você tem filho em casa que tá com 40 graus de febre, se você tá tendo que cuidar da sua mãe também, que essa demanda de cuidado na sua vida pessoal existe, né? Inevitavelmente, no profissional, acaba que você tem que estar 100% lá. Como é que fica a saúde dentro desse corporativo, né? Assim, como é que funciona isso? Assim, como é que a gente consegue mediar? Adorei sua pergunta, Kali. Eu acho ela muito importante, sabe? A gente fala da saúde mental sempre numa perspectiva do individual. Você se cuidar, eu me cuidar, né? Mas a gente precisa entender que as empresas, as instituições públicas, privadas, o Estado, precisa nos fornecer um ambiente em que essa saúde mental possa acontecer, ela possa ser instaurada, sabe? Então, já ouvi e já refleti muito sobre isso em alguns ambientes, de você precisa se cuidar, olha, se cuide, pega assim na mão, se cuide. Tem um tempinho, eu libero você aqui um tempinho para você se cuidar. Não é só isso. Se aquele ambiente ele é responsável também pelas relações, pela forma como as relações acontecem, relações de trabalho, né? Se aquele ambiente ele também está favorecendo o que está acontecendo ali, seja saúde, seja adoecimento, aquele ambiente ele precisa ser promotor de saúde. Ele precisa se questionar, não é mandar eu me tratar. Sim, sim. Ele precisa questionar sua forma de funcionar, né? Então, é muito, muito, muito importante que a gente olhe a saúde mental não somente pela perspectiva do individual, tá certo? Seja a instituição família, seja a instituição igreja, seja a instituição empresa, seja qual for a instituição, ou todas elas, porque a gente não está só envolvido em uma delas, né? Elas também são responsáveis por isso, né? E aí, cara, assim, complementando a minha resposta, eu penso, sabe, que a mulher ela tem um grande potencial, como ela também sente mais essas pressões, né?
E ela, muitas vezes, expressa melhor a emoção. Não é porque está na nossa genética, é porque nós fomos ensinadas que a gente pode chorar. Os homens foram ensinados a não chorar. Então, não é que os homens não conseguem. Eles foram treinados, coitados, há muito tempo para não chorar, para não demonstrar emoção, para não dizer que tá doendo, que tá ruim, né? Enfim, é um outro assunto. Mas nós a maioria de nós, né, que teve essa experiência de posso sentir, posso identificar a dor, né, posso dizer que estou sofrendo. Uhum. Eu penso que a gente tem um papel muito importante nos grupos que a gente frequenta. Não, eu ia usar a palavra cuidar, porque é uma palavra que eu uso muito, mas eu vou tirar o cuidar. Assim, de entender as outras mulheres, sabe? De apoiá-las, né? E acho que quando as instituições também, quando esse discurso começar a sair da boca dos homens, mas sair verdadeiramente, né? Eu penso que aí sim as instituições elas vão estar também de uma forma mais integral refletindo sobre isso, sabe? As empresas vão estar refletindo. Não que a gente não tenha força, eu acho que nós temos, mas eu acho que nós somos só uma parte. Precisa ter o todo. Precisa ter todo mundo trabalhando junto. Precisa ter o todo. Então, é preciso que se fale de saúde mental das mulheres. Vamos falar da saúde mental do todo? Vamos. Mas é preciso falar da saúde mental das mulheres nos ambientes corporativos. Isso precisa ser falado também pelos homens. Não pode ser falado só pelas mulheres. Precisa todo mundo pensar nisso, né? As instituições precisam... E aí tem uma atualização da NR, hoje, a Janaína está sabendo, né? E eu fiquei muito feliz, Janaína, mas eu ainda queria ver acontecendo, sabe? Eu acho que eu tenho uma ansiedade para ver acontecendo. Explica mais ou menos do que trata. A partir de maio, né, as empresas elas precisam fornecer, junto com segurança de trabalho, técnico de segurança de trabalho, fazer uma pesquisa na empresa, né, uma entrevista, enfim, para entender se aquele ambiente, aquela pessoa, ela pode adoecer mentalmente, né? Aquele ambiente está auxiliando para que ela adoeça, porque é algo que está crescendo muito. Então, surgiu essa lei justamente por isso. Muitas pessoas afastadas por conta de doença mental. E aí ele vai identificar e aí vai trabalhar. Essa empresa ela precisa de um profissional aqui dentro, né? Um psicólogo, né? Encaminhar essas pessoas para os profissionais adequados. Né? Então, assim, é importante, né? É uma mudança muito importante, porque o mercado de trabalho está acordando para isso, para esse tema, né? Tão relevante, porque até um tempo atrás era, é frescura, é mentira, não, tá colocando uma fechada porque não quer trabalhar, né? Então, assim, é muito importante esse olhar, né, do mercado de trabalho com relação à saúde mental. Espero que seja uma mudança de fato genuína, né, como a Lívia comentou, né? Eu lembrei do podcast. O podcast que eu vi é O Assunto, da Natuza Neri. E ela está entrevistando, se eu não me engano, 2 jornalistas que tiveram acesso a uma pesquisa das pessoas que se afastaram no ano de 2024 por adoecimento mental. Né? Esse número ele duplicou de um ano para o outro. E são pessoas que oficialmente se afastaram por uma licença do INSS. Né? Que é quando é mais de 30 dias. É uma licença mais longa. Uma licença mais longa. Tem inúmeras pessoas que se afastam por 3, 4 dias, tem inúmeras pessoas que estão na informalidade, então que esse número não está. Eu não sei dizer agora para você, eu sou muito ruim de decorar número, né? Mas é um número gigante e a grande maioria mulheres. Ela fala no podcast, O Assunto. A grande maioria mulheres com afastamento. Então, esse número que já é muito grande, ele é só um pedacinho, que são os que estão ali, carteira assinada, né? E que foram afastados pelo INSS, que é mais tempo de afastamento. Então, é preciso que a gente olhe para isso também. Isso não é mimimi. E não é só porque a minha genética, a minha avó, a minha tia, não é. São os ambientes, é a forma como esses ambientes funcionam. Isso também colabora muito. Colabora demais, a gente não pode negligenciar isso, sabe? Então, assim, o que eu penso é que essa voz, ela seja uma voz que a gente comece devagarzinho e falando ali mas que a gente também cobre, sabe? Que a gente levante isso para outras pessoas, em outros ambientes, porque isso precisa ser falado. Senão a gente vai estar ali remando contra a maré, cuidando de mim, autocuidado, terapia. E todo mundo ao redor só pensando no seu, né? E aí não funciona sozinho. Precisa ser coletivo. A saúde mental, ela não é individual, ela é coletiva. Caramba.
Que massa, que massa. Eu acho que é isso. Acho que a gente bateu. E que bom a gente ter tido a oportunidade de falar um pouquinho sobre saúde mental, assim. Acho que foi um dos temas que a gente pensou que, poxa, vamos trazer aqui que não é só sobre mercado, não é só sobre o profissional, não é só sobre a entrega. A gente também precisa tirar esse tempinho enquanto mulher para fazer essas reflexões, né? E eu queria agradecer muito a participação. Acho que deu muitos insights, assim, maravilhosos que a gente consegue aí ficar com uma reflexão para depois, né? Para a gente ir analisando e também levando para pro nosso dia a dia, como você estava comentando, né? Mas é isso, queria agradecer a participação. Foi uma troca incrível, gente, muito rica. Também agradeço o convite, meninas. Ai, Acho tão foi importante que a gente possa conversar sobre isso. Muito, Muito importante. Muito obrigada. Viu? Foi ótimo. E aí, gente, só lembrando, para quem está assistindo a gente, o Beancast delas é uma produção da Bean Marketing. Para quem não conhece a Bean é uma empresa de consultoria aí de marketing com mais de 15 anos de mercado. Para quem, né, pra gente conseguir fazer toda essa estrutura maravilhosa, a gente contou com a 120 Frames, que é a produtora de audiovisual parceira da Bean Marketing. Vocês conseguem saber um pouquinho sobre todos os nossos serviços, né, tanto da 120 quanto da Bean, nas nossas redes sociais. E todo esse episódio aqui vai estar disponível no nosso completo, tá? No nosso perfil do YouTube. E a gente vai soltar alguns cortezinhos super especiais nas nossas redes sociais também. E é isso, até a próxima!